Muito boa tarde, estamos no ar com o nosso Guaíba 300 por hora deste sábado, 18 de abril de 2026. Vamos até às 4 da tarde falando muito de automobilismo. Você que nos acompanha todos os sábados sabe muito bem que temos 2 etapas que foram canceladas nesse período. Agora, por exemplo, poderia estar ocorrendo nesse final de semana a da Arábia Saudita, mas não será possível pelo conflito no Oriente Médio, já foram canceladas há bastante tempo. Teremos a volta em Miami agora no mês de maio. Mas vamos falar de tudo que acontece, relembrar algumas histórias legais também de Fórmula 1, para que a gente possa também curtir um pouco, já que não tem corrida, falar dos não factuais. Mas tem coisa também acontecendo, tem as discussões das reuniões e também com... inclusive na segunda-feira, né, a reunião com os pilotos. Antes de eu trazer a equipe e o nosso convidado sempre especial aqui no programa, sempre comigo, o Bernardo Berch, com uma baita de uma camiseta do James Hunt, com esse capacete icônico, simples porém icônico. Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Boa tarde, Gutierrez, boa tarde aos ouvintes. A grife 300 por hora que a gente está criando aqui com camisetas personalizadas. Não tá dando uma tremedeira já de abstinência de Fórmula 1 para vocês? Porque ainda não tem corrida no próximo final de semana, nem no outro. Então a gente vai ter que aguentar no osso até voltar com o GP de Miami. Tem muita movimentação de bastidor. Esse final de semana tem carro na pista. O GP de Long Beach da Fórmula Indy, que curiosamente começou como um GP de Fórmula 1 e depois virou uma etapa da Indy. Mas é uma corrida muito consagrada. E a gente vai ter material especial direto lá de Long Beach com o meu parceiro Marco Carvalho, que vai trazer algumas gravações pra gente a próxima semana. Vamos ver o que rola. E vamos lá, vamos debater as novidades. E também tem 2 recuperações históricas aí que vocês vão gostar. 40 anos de 2 coisas importantes da Fórmula 1. Bom, a mesa de áudio com Jefferson Gomes, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim, a coordenação de esporte do Rafael Pfeiffer e a coordenação de central técnica do Guilherme Silveira, além da direção geral do Claudinei Girotti. Estamos no YouTube, procure por Guaíba Esporte, também no Twitter, 300 por hora F1, Guti Sanches e, claro, também Guaíba Esporte. Agora sim, nosso parceiro Eduardo Amaral está por aqui. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Tudo bem, Gutierrez, Bernardo, boa tarde aos ouvintes. O complicado de ficar sem corrida é que a gente acaba ficando cafungando coisa nos bastidores. O bom é que dessa vez tem muito bastidor acontecendo, né? Porque a gente ainda tem aí toda essa questão envolvendo o regulamento que ainda está sendo debatido, se vai mudar, não vai mudar, o que vai mudar. E também movimentações já de bastidores, né, dentro das equipes, que estão se movimentando também para fugir da zica, da crise, da briga pelo rebaixamento para F2. A gente tem algumas questões que o Bernardo até queria recuperar no sentido histórico, né? Porque tivemos algumas, não dá para dizer efemérides, assim, né? Mas algumas datas lembradas nesse período agora, né, Bernardo? Do Prost, enfim, da vitória, de uma vitória marcante do Senna também. Mas seguem, né, algumas declarações de pilotos atuais, e é bem aquilo que a gente fala, né, a gente tenta não, é nosso papel, por mais que possamos ser incisivos, às vezes ácidos, principalmente o Amaral, às vezes, nos seus comentários, mas é um sentimento dividido entre os pilotos, né, a gente tem mais cuidado, eles não, o carro é ruim, o carro é bom, tá reclamando porque não se deu bem. E agora veio o Russell nessa linha, né? O Russell já é mais, ele tenta contemporizar. Eu entendo o Verstappen, porém... É choro. Exato, porém ele eu entendo o Verstappen, mas ele tá falando isso porque dentre os carros que ficaram todos, digamos assim... vamos lá, vou usar uma expressão que eu não acho, tá? Todos os carros ficaram ruins, mas o teu tá entre os piores de todos os carros ruins. Não é isso, para ficar bem claro, foi apenas uma figura de linguagem. E é isso que eu concordo com o Russell, assim. O Verstappen, a gente entende ele reclamar, a gente entende até se ele quiser se aposentar, é um direito. Pô, o cara ganhou 4 títulos, não tem nada a ver com isso, com a vida de ninguém.
Não tem nada pra provar, como diz. Mas tem esse Só fator. pra ele mesmo. Mas tem esse fator. Fosse o carro dele o melhor do grid, não teria tanta essa reclamação. Não, vê como as coisas são. O Lando Norris começou a temporada chorando, não é mais Fórmula 1, não sei o que, lá. Aí essa semana, a McLaren já achou um modo de motor melhorzinho com a Mercedes, já o Piastri ali pressionou, até liderou uma corrida com alguma chance de vitória, aí o Norris já deu uma declaração, os carros do regulamento atual estão muito perto de serem uma era clássica da Fórmula 1. Mas por enquanto ainda estão ruins. Pô, já é uma outra posição. Se está muito perto de ser um negócio clássico, quer dizer que tem potencial para ser muito bom. Então não pode ser tão ruim assim. Vamos ver, quando começa a melhorar o horizonte da equipe, as críticas começam a mudar de figura. Então tem muito a ver com as surpresas que alguns pilotos tiveram com o seu equipamento, menos em relação ao regulamento ser intrinsecamente ruim. Foi um regulamento muito apressado, isso é certo de se dizer, né? Tudo foi muito corrido para tanta transformação, porém, com o que eles conseguiram fazer, já é um regulamento que oferece um espetáculo. Tem correções a fazer e eles estão tentando fazer. Eu acho que para breve a gente vai ter umas mudanças importantes e as corridas vão parecer, para os que estão gritando aí, vão parecer mais naturais. Acho que foi Ron Dennis, acho que falou que ele disse, não foi ele, foi o... Agora me foge o nome, foi um dirigente mais antigo, que dizendo, se eu falar a frase vocês podem lembrar o nome, que é, ultrapassagens ainda são ultrapassagens, né? Por mais que possa ser diferente do que a gente está acostumado. Mas tá tão inquieta assim a Red Bull, que é aquilo que a gente vinha falando de mudanças, foram confirmadas essa semana, né? Do Landi, que era da Ferrari, e também do Ben Waterhouse, que é agora cargo engenheiro-chefe de performance e design da Red Bull. Ou seja, a Red Bull se mexeu. Se vai dar certo, aí é outra história, mas ela se mexeu. Na verdade, eles pescaram da Racing Bulls, né? Racing Que Bulls, é o carro que claro. funciona. Agora eles estão... Eu achei engraçado. Eu não que posso agora copiar o carro, mas eu trago quem desenhou. Eles estão fazendo o caminho que eles faziam com os pilotos, né? Agora até o engenheiro... Deu certo, nós vamos trazer pra cá. Vamos mas fazer ele dar errado. Uma categoria de base, né? Pra isso também, Sim. né? Mas o que é mais engraçado de ver como a Fórmula 1, a concorrência é muito virulenta e tu não quer, não só tu quer ter as vantagens pra ti, como tu não quer oferecer vantagem nenhuma para nenhum concorrente. E a Red Bull, como a companhia Red Bull, tinha contratado o Dan Fellows, que fez aquele bom carro da Aston Martin em 2023, mas depois não deu muito certo e a Aston Martin engavetou, né, enquanto esperava o Adrian Newey chegar. E o Dan Fellows estava contratado pela Red Bull, mas ele não tinha... Aparece aí, senta lá na tua mesa e o que precisar a gente vai te passando. Porque ele não tinha um cargo oficial em nenhuma das duas equipes. E agora com essa rotação aí que eles fizeram da Racing Bulls para a Red Bull, ele vai ser o diretor técnico da Racing Bulls. Então a Racing Bulls ganha um novo nome para ajudar no desenvolvimento dos carros. Em meio à temporada é possível fazer muita mudança? Independente se é a mesma pessoa ou um novo profissional para implementá-las. Mas... Eu acho que em regulamento novo é mais possível. Surgem mais oportunidades de... O caminho é mais desconhecido, Exatamente. Né? Então tem mais áreas para explorar e isso pode fazer uma diferença. Agora... É perigoso também porque o cara chega, aterriza com o carro andando e tem que trocar o pneu. Então pode acontecer erros maiores também se o cara não conhece todos os meandros ali da equipe. Mas como o Dan Fellows já está ali, né, ele já conhece, ele só não está trabalhando efetivamente com nenhum setor. Talvez também o encaixe dele seja bom, porque ele já está trazendo novas ideias, né, do que ele tem na cabeça dele para implementar, não está mergulhado naquilo, assim, é só aquilo ali. Isso eu sempre tive uma dúvida, o quão compartilham informações Racing Bulls e Red Bull? Dependendo da época, teve épocas muito mais, que a gente pode lembrar, acho que uns 4, 5 anos atrás, o carro da Racing Bulls era um clonezinho da Red Bull do ano anterior. Principalmente naquela era AlphaTauri ali, né? Agora, dá pra ver que tem filosofias bem diferentes, e as últimas duas filosofias da Racing Bulls tem sido mais podem não ter sido mais rápidas, mas pelo menos foram mais benignas para os seus pilotos.
E o Laurent Mekies, como ele veio ali da Racing Bulls, depois de vir da Ferrari, ele está trabalhando em implementar esse carro mais utilizável do que de pico de performance na equipe principal. Então todos esses movimentos eu acho que são para isso, para ter um carro menos gatilho, como a gente chama, né? Mas não a botar num patamar diferente, né, Bernardo? Não a ponto disso, assim, puxar a Red Bull pra dentro do grupo de Mercedes. A gente teve uma amostragem da Red Bull na Austrália, que foi uma amostragem razoável, a não ser porque o Verstappen bateu, mas ele estava com potencial de largar nas 2 primeiras filas na Austrália. Depois é que a coisa degringolou. Mas eu não sei se eles conseguem retomar aquilo. Eu já falei muito do Zero Pod deles, que eles já fizeram as modificações. Eu acho que é uma prática de aerodinâmica que já se comprovou muito delicada na Fórmula 1. Então, daqui a pouco eles podem se inspirar na Racing Bulls para fazer uma lateral de carro mais convencional e ter um carro mais benigno. É um carro não tão, funciona ou não funciona. Mas a tendência, acredita que é só acho que o principal objetivo inicial é tornar um carro mais guiável para os pilotos. O motor é bom. Tornar um carro guiável que consiga ter menos dificuldade, por exemplo, de classificação. E isso talvez seja o grande objetivo inicial. Chegar a brigar com Mercedes, McLaren e Ferrari, eu acho que é um passo para mais adiante. Uma coisa leva a outra. A gente teve uma reversão de expectativas na Red Bull, porque a gente achava que o maior desafio deles era fazer um motor, porque era tudo novo. E eles nunca fizeram motor. E a aerodinâmica, não, isso eles já sabem fazer, em algum momento eles vão encontrar. E na verdade foi o contrário, o carro deles é complicado, a Racing Bulls que usa o motor deles mostra que o motor é muito bom. Então, a parte mais complexa desse novo regulamento eles já têm. Eles têm que resolver esse carro. Que não é uma resolução fácil. E teve a reunião essa semana, a primeira reunião com os pilotos, né? E o Stefano Domenicali deu uma entrevista. Não sei se... Não, vai ter a reunião dos pilotos. Teve mais uma reunião técnica. Teve uma técnica, mas o Stefano Domenicali falou... Os pilotos participar na segunda. Mas já falou com os pilotos e tal. Não, eles devem estar conversando. O Domenicali, inclusive, cita que conversou diretamente com o Verstappen. Mandou aquele zap com a figurinha. Tava vendo mandou agora... um joinha pro Verstappen, assim, e o Verstappen mandou uma carinha derretendo, assim, o emoji. O Domenicali, que é o presidente da categoria atualmente, passou pela Ferrari, mas eu achei a entrevista, ele deu uma entrevista para Autosport que foi repercutida por outros veículos aqui do Brasil, achei muito sabonete, assim, se desviou daqui, desviou dali, disse que está atento, estamos ouvindo, mas não disse muita coisa. Só que me chamou a atenção foi dele a frase ultrapassagem são ultrapassagens, isso. Mas o que me chamou mais a atenção foi a seguinte, quando ele fala que as pessoas têm, abre aspas, as pessoas têm memória curta porque na era dos motores turbo dos anos 80 era preciso economizar, aí no caso combustível. E aí realmente fica essa coisa, tu tem que economizar, tu tem que administrar carro, isso não é Fórmula 1. Só que isso não é a primeira vez, né? A gente já teve outros regulamentos, tu tinha que economizar combustível. É isso que quer dizer. Já teve outros regulamentos, tu tinha que ter estratégia. Pneu. Bom, pneu continua tendo que economizar, né? Não, mas eu digo, são elementos que tu tem razão. São vários elementos que tu tem que administrar. Melhor do que poupar ou não. Administrar. O cargo do Domenicali oficial é ser o grande sabonete da Fórmula 1. Sim. E é não essencial. Tá fazendo nada fora. Às vezes é necessário, né, cara? Sim, ele só... Tu vai ali... Exatamente pra ele conhecer todo mundo, dos chega dois lados. Nos pilotos... Eu ia dizer jogador, a cabeça do cara. Tu chega nos pilotos e, gurizada, o que vocês estão... Qual é o problema? É esse. Mas vocês sabem que não é bem assim também. Aí tu vai lá nos caras e dizer, os pilotos estão loucos, acho que a gente tem que atender eles nisso. Mas não deixa claro pros pilotos que eles estão certos em tudo. Mas o que me chamou... ele é quase o ratinho, aquele o imortal das músicas infantis, o Hélio Zunskid, que é o ratinho esfrega, massagem, esfrega, vai fazendo. Que é o mesmo do banho do Castelo Rá-Tim-Bum. Exatamente, é aquele banho do ratinho. Esse é o cargo do Domenicali. Mas é curioso, o que me pareceu, assim, dentro de toda essa sabonetada, mas o que me pareceu é que realmente ele está disposto a propor uma mudança mais radical em relação às classificações. Isso ficou mais claro que parece ser um ponto de consenso. Que é o que incomoda mais no vídeo, que tu vê aqueles onboards horrorosos do carro perdendo 50 km por hora. E é o ponto de consenso entre o representante da FIA e os pilotos, né? Agora, tem também essa cutucada, olha, eu entendo o Verstappen, ele citou nominalmente o Verstappen, reclamar, ele é um multicampeão e tal, mas
mas é o carro, é o jogo que tem, vamos jogar. No fim, a regra é igual para todos, né? Exatamente. É que nem jogador quando reclama do campo. O choro é o livre. campo é igual para todo mundo. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente pode ouvir, atender, tentar atender o que der, tentar evoluir, porque não, a Fórmula 1 também é isso, ela é sempre a ponta, né, das tecnologias automobilísticas, mas não de, meu Deus, é do jeito que tu quer. Não, e não esquece. Senão eu vou te botar numa almofadinha dentro do carro, o carro vai... Não. E não vamos esquecer, tem um interesse aí principal que é o público, né? É o espetáculo que tu estava proporcionando pro público. Tem gente que fala que a ultrapassagem é artificial, mas eu tenho uma certa convicção baseada num achismo, vamos confessar, que quem tá chegando agora, quem tá voltando agora, por exemplo, no Que Brasil... frase maravilhosa, Tem né? 100% de convicção naquilo que tu pensa, apesar de não ter provas. Exatamente. Parece o cara aquele que deu entrevista, não, isso aqui é isso, segundo eu mesmo. Ah, não, então beleza. Mas eu tenho a impressão, por exemplo, quem tá voltando a ver Fórmula 1 esse ano, ou quem vai começar esse ano, quem é mais jovem, vai gostar de ver o carro ter ultrapassagem dentro do grid. Pô, a gente cresceu nos anos 2000, vendo nos anos 2000, gente. O Schumacher disparava na frente, fazer uma Isso não é estratégia. nem o problema é que não tinha ultrapassagem. Fazer uma mesmo. estratégia de boxe, ninguém passava ninguém. A gente passou por isso. E a gente ficou fã de Fórmula 1. Imagina uma geração agora que vai ver ultrapassagem com uma frequência maior. A gente né? viu o Montoya grudado no Schumacher 58 voltas de San Marino, sem conseguir botar de lado uma vez pra passar. O Schumacher não teve nem que defender. A gente tá falando de posições que... Não é, por exemplo, Bahrein 2014, que um ataca, outro Não defende. era Mônaco, era San Marino. Um ataca, outro defende. Não. Não tinha nem como atacar. Tem uma outra questão aí, claro que não é resultado só desse ano, até porque é pouco tempo de temporada, mas assim, dessa Fórmula 1 dos últimos tempos, tem sobrado dinheiro, gente. Antigamente era todo mundo na pindaíba, eu tava lendo um artigo sobre isso, patrocínio e coisa, tá sobrando dinheiro. Pega 15 anos atrás as imagens dos autódromos, quando vinha o helicóptero, eles até evitavam a imagem aérea. Os autódromos vazios. Os autódromos assim, com capacidade para 200 mil pessoas, com 50 mil pessoas dentro. E agora tem lista de espera e acaba os ingressos 2 dias depois que abriu o ingresso. Em todas as etapas. Teve um período de crise não tem do nenhuma público pista mesmo. vazia agora. A Liberty Media fez um trabalho brilhante de divulgação e de fidelização, inclusive, e de valorização do produto Fórmula 1. Que eles gostam muito, a valorização da escassez. Tipo, é uma competição Rara. com acesso Difícil, limitado. exatamente. E não na divulgação, na transmissão, mas para estar lá virou de novo um alvo de cobiça. Não é mais só um capricho para quem adora aquilo ali. Isso se reflete completamente na publicidade, né? Eles estão pagando muito para botar um mínimo patrocínio. Né? Exatamente. Tu vê a Audi tirando todos os programas de corrida dela para fazer só o programa de Fórmula 1, por exemplo. A Audi pegou 75 milhões de euros de patrocínio. Ela podia ser só a Audi se auto-patrocinar. Não. E tem um ponto aí que é, por exemplo, que a Liberty faz, a construção do imaginário dos pilotos. Porque se a gente for pegar antigamente, a gente sabia que era o Schumacher e tal, mas até o rosto de muitos pilotos era muito mais... se tornava ainda um certo mistério, porque muita gente só via de capacete. Ou, a não ser que fosse muito aficionado, mas muito... Menos exposição midiática, mais as personalidades. Né? Claro. E as personalidades não sabia quem era, eles davam 2, 3 entrevistas. E tem a contribuição do Drive to Survive também. Né? Não, sim, que eu não gosto, mas tem uma contribuição. Não, contribui para trazer público. Mas é que tá o ponto. Não, e não só o Drive. A gente teve agora um filme da Fórmula 1 que ganhou Oscar. A Fórmula 1 se tornou um produto pop. A Fórmula 1 é pop agora. Que é o que ela era lá nos anos 90. Pensar quando ela virou jovem. O primeiro grande boom da Fórmula 1 foi nos anos 90. O que eu tava falando da fidelização, que é muito importante, não adianta tu, sei lá, rinha de galo querer patrocinar. Pega mal, entendeu? Vou usar um exemplo esdrúxulo aqui. Não, é um produto bom Isso, tu patrocina quem tu acha que vai ter retorno. Tem marcas que elas patrocinam uma equipe ou um piloto com algo irrisório para o mundo da Fórmula 1, que é, sei lá, 2 milhões de euros por uma marquinha pequena num lugar onde nem aparece na transmissão. No entanto, isso é um passaporte para aquilo que o Bernardo falou, de tu entrares nesse mundo ela exclusivo. Pode dizer, eu estou na Fórmula 1. Isso, de dizer, eu patrocino o Eduardo, ele vai num evento amanhã comigo na minha fábrica. Mesmo que seja algo irrisório.
E aí entra de novo o que ele falou. A exposição das mídias. Tu não tinha como fazer uma matéria do piloto visitar a fábrica. Uma fábrica que eu digo de doces, digamos assim. Hoje, tu não faz essa matéria. Mas tu coloca no perfil da marca, no perfil do piloto, no perfil da equipe. Social, etc. Tá feita a propaganda. E tem um outro ponto que era então, o único... dinheiro já não é mais problema. E era o único caminho que a Liberty ainda não tinha mostrado tantos resultados. E, claro, ela deu um passo importante, que foi, teve um aumento de 20% de audiência nas 3 primeiras etapas do ano na TV, né, transmissão de TV, não por streaming da Fórmula 1. Claro que o grande passo disso, representa 50% disso, foi a mudança de emissora no Brasil. Só isso contribuiu com 50% desse aumento E ela estava precisando, porque era uma das grandes cobranças da Liberty, era a estagnação do público de TV. Mas agora ela está crescendo nos dois lados, streaming e televisão. É muito dinheiro. É um produto muito dinheiro. E é bom que... É porque assim, a Fórmula 1 tem muito... Aqui o programa tem 10 anos. Tem muito saudosismo, às vezes, e de quem quer que a coisa fique sempre de um jeito pra si. Depois de mais velho. Talvez outros esportes também, mas vamos falar de Fórmula 1. O bom é que o bolo inteiro cresça. Exato. Pra todo mundo. E, óbvio, tem coisas que, no meio do caminho, e essa, por exemplo, essa mudança de regulamento, ela também, ela é parte dessa lógica de uma empresa, que é a Liberty comanda, que não está mais fechada num nicho, mas ela quer olhar como chegar em marketing em outros nichos. Como eu já disse, tu transformar os motores da Fórmula 1 em parte elétrico não vai reduzir a emissão de carbono deles, porque o que mais gasta vai. Mas o marketing de somos uma categoria sustentável, óbvio, é maravilhoso, né? Sem contar que vários laboratórios e cobaias da tecnologia passam primeiro pela Fórmula 1, né? Muita coisa do que a gente usa em automóveis hoje na rua passou pela Fórmula 1. E isso também é um outro fator. Em consideração, Pré-ABS, claro. no caso, tá lá. Muita coisa. Mas essa capacidade de recarga das baterias que eles estão fazendo sem perder eficiência, né? Porque o problema de uma bateria que recarrega muito rápido, muitas vezes numa mesma volta, é que ela deveria viciar. E a Fórmula 1 está chegando num patamar que essas baterias, esses jogos de bateria estão durando 3, 4, 5 corridas, sem ter uma perda de performance aí ao redor de 2, 3%. Que pra Fórmula 1 lá na última corrida é uma diferença grande. O piloto vai reclamar, tô sem potência, não sei o quê. Mas num ponto de vista de mercado é incrível. Bom, a gente tem ainda alguns minutinhos antes do intervalo, mas ainda... Vou guardar, porque o Amaral deu um gancho sobre a economia de combustível nos anos 80, que é o gancho para uma das histórias que a gente quer contar. Uma das qualidades, inclusive, do que a gente vai falar. Que a gente vai referir. Exatamente. E não tem problema, a gente pode antecipar. Acho que a gente podia falar dos 40 anos do Romain Grosjean. Se tem uns minutinhos para falar. Por favor. E, contrariando... Você quer homenagear essa lenda do automobilismo? Contrariando todas as expectativas, né? Contrariando todas as expectativas, o Romain Grosjean vai sobreviver para fazer 40 anos. Ele vai sobreviver ao Romain Grosjean. Ele mesmo, vai superar ele mesmo. E agora está de volta à Fórmula Indy. E vai estar fazendo 40 anos, o francês. Piloto que na Fórmula 1 ficou marcado mais pelas grandes atrapalhadas, mas que sempre foi rápido. E por um dos acidentes mais feios dos últimos anos. Mas eu queria lembrar primeiro positivo entre aspas, né? Porque tu vê, ele ainda foi um azarado, né? Ele tinha tudo para ganhar o Grande Prêmio da Bélgica de 2013 com a Lotus, aquela preta com dourado, e teve um pneu furado que relegou ele ao 3º lugar. Imagina que poderia ter sido uma outra carreira, né? Se ele ganhasse o GP da Bélgica daquele ano. E depois, em Melbourne, em 2018, com a Haas, ele vinha com tudo para fazer um 3º lugar na Haas, que seria o primeiro pódio da equipe. E os mecânicos não apertaram a roda traseira do carro e ele ficou sem a roda, parado na pista. Ele e outra, o Magnussen que herdar essa posição também a equipe errou. Dos dois. Foi aquele GP que a equipe errou nos dois o mesmo erro. Os dois ficaram com a roda
solta. Você só não pode negligenciar a maior sorte da história da Fórmula 1, que é ele ter ficado vivo naquele Exatamente, acidente também, ele né? tava guardando as cartinhas dele. Depende do ponto de vista. O cara era azarado em várias coisas. Mas se manter vivo depois daquilo tudo que a gente viu no Bahrein, foi sorte. Mas eu 2020, né? Isso. Mas eu acho que ele não era um piloto tão ruim quanto parece, ele era mais atrapalhado, mas não era tão desprezível em termos de velocidade. Ele é daquela qualidade que eu tô dizendo que tá faltando na Fórmula 1. Rápido e que é o maluco rápido. Tipo o Mansell? O maluco, eu fiz um ranking essa semana, um vídeo de ranking dos top 5, que eu botei lá o Mansell, botei o Jean Alesi, botei o Keck Rosberg. Quem seria o mais assim hoje no grid? Ocon? Porque o Stroll não é rápido. Não é maluco de irresponsável, ele é maluco de maldosinho. É que o Ocon nunca é as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele é maluco, a maior parte do tempo ele é maluco, ou ele é rápido, a menor parte do tempo ele é rápido. Eu digo aquele que ele é quase sempre rápido e sempre maluco. Aí é uma categoria de piloto muito interessante. O Juan Pablo Montoya foi um dos mais expoentes. O Mansell, que a gente já citou, para mim é o maior maluco rápido de todos. O mais recente que a gente teve era muito mais maluco do que rápido, mas era muito rápido, o Pastor Maldonado. Então, outro que era maluco rápido, era menos rápido do que maluco, também era o Vitaly Petrov. Então falta aí uma saudade dos malucos rápidos. Então a gente faz essa homenagem ao Romain Grosjean. Deixa nossa chamada para a volta do intervalo, Bernardo. Os 40 anos da temporada de 86, da maestria de Alain Prost, o tetracampeão da Fórmula 1. Ele quer arranjar problema. Bom, com essa chamada, não saia daí, depois do intervalo, nós já voltamos com 300 por hora. Estamos de volta, 300 por hora aqui na Guaíba, neste sábado, hoje dia 18 de abril de 2026. A gente falou bastante da temporada atual, mas como não temos corrida, né, nesse mês de abril, ou pelo menos agora as duas etapas que teríamos nesse mês acabaram sendo canceladas pelo conflito no Oriente Médio, então a gente pode falar um pouquinho de história. Como a gente já debateu aqui milhares de vezes Senna ou Piquet, a gente não vai fazer isso, óbvio. Mas o meme nunca pode morrer. Um pouquinho. O meme nunca poderá morrer. Se bem que nessa temporada aí que a gente vai falar agora, tinha esses ingredientes também, né, Bernardo? Junto com aquelas brilhantes frases inesquecíveis de a Fórmula 1 perdeu a graça depois de 1994. Isso. Hoje em dia, eu deixei de assistir. Hoje em dia os pilotos sobrevivem, não tem mais graça. Tinha gente que falava disso. Não, mas era muito falta mais perigo. Risco. Falta perigo. Eu nunca vi isso. É querer nada como perder nossos ídolos, né, gente? Valeu. Não, exato. Pessoas morrerem, não sendo eu, não tem problema. Que isso, né? Tem gente que chega a esse ponto. Mas é um dos maiores da história, Alain Prost, né? Alain Prost eu acho ele extremamente subestimado. E aí mas ele é subestimado? Eu acho muito. Ou é só o brasileiro que é muito maluco pelo Senna? Não, ele é subestimado mesmo, eu acho que mesmo no mundo, inclusive na França, é muito engraçado, porque eu acho que ele merecia uma idolatria bem maior do que ele tem. Os franceses quase levam na normalidade, sendo que ele é o único campeão mundial de Fórmula 1 da França. Mas falávamos no bloco anterior de um outro piloto. Salvo as devidas proporções, é um pouco parecido. Vocês falaram de dois malucos franceses, o Ocon e o Grosjean, e salva o Prost. Mas salvo as devidas proporções, seria mais ou menos o que acontece com o Piquet no cenário mundial. Tô falando só como piloto. Não, assim. Porque o Piquet era uma pessoa ruim. Também. Os ingleses odeiam ele porque ele era muito ruim com os ingleses. Mas o Prost pegou... não gostavam mas o Prost roubou mulher de metade do grid. Tá, mas daí é com os pilotos, por exemplo. Com a imprensa ele era gente boa. Sim. Ele era um cara que dava entrevistas técnicas, ele é um cara que se prestava a falar. Ele reclamava bastante dos outros pilotos, né, quando acontecia alguma coisa na pista. Mas todo mundo nos anos 80 reclamava dos outros. Então, o Prost, eu digo assim, pega... Os franceses se acostumaram, a maioria dos pilotos franceses ganharam, os que ganharam 1, 2 corridas. A gente tem eles têm os dois maiores, eles têm os 4 maiores expoentes do clube, ganhei uma corrida só, que é o Jean Alesi, Olivier Panis, Gasly e Ocon. Tem 4 aí.
E eu acho que acho que ainda tem o Jean-Pierre Jarier, que eu acho que ganhou uma só. E o Beltoise também. Tudo francês que ganhou uma vez só. O nosso Radiarzinho não vai ganhar uma, será um dia? Pode ser, tem potencial. Talvez entrar no clube. Ganhe mais do que uma, né? mas acho que o Prost, no Brasil, tem essa imagem do inimigo do Senna, que é curioso, né? Tem no futebol, o francês inimigo do Brasil, o pessoal ama, que é ninguém odeia o Zidane. Ferrou o Brasil várias vezes. O Galvão Bueno odeia o Zidane. Eu fui doutrinado a odiar o Zidane, depois que eu me libertei e percebi, e hoje é um dos meus maiores... Mas o Prost foi... É que eu acho que teve um lance que o Prost não dava espetáculo. Ele não era performático. Ele só dava para espetáculo quando ele precisava. E ele raramente precisava. E aí é que tá. Aí tu... plasticamente... Os outros pilotos, o próprio Mansell, que eu acho que é muito menos piloto do que ele, às vezes tem gente que pode colocar no mesmo patamar, o Mansell, ele era um showman, né? Tu via ele, era o carro dançando, era aquela coisa. Então eu acho que isso também pega um pouco pro imaginário de que o Prost não foi isso tudo de piloto, sendo que ele foi um monstro. O mais interessante é que essa temporada de 86 talvez seja a temporada mais Prost de todas as temporadas. Porque tem aquela questão. O melhor carro de 86 disparado era a Williams, do Piquet e do Mansell. E o Prost já estava numa McLaren que era a terceira versão de um carro que foi projetado lá para 1984. Era uma versão revisada do McLaren Porsche, não era um carro novo. Era um carro que estava fazendo figuração para a implementação do carro que viria em 87, 88. Que viria a ser o grande carro da McLaren. De motor Honda. E aí ele ganhou 4 corridas na temporada. Não é um número de vitórias assim super expressivos. Mas ele estava o tempo todo lá e ele só ganhou as corridas que dava para ganhar. Assim, no limite do limite. Ele fez uma pole position, só em Mônaco. Que é onde ele ganhou com domínio. Porque é uma pista onde tu sai na frente. Faz mais diferença o braço do cara, ele aumentar os espaços na pista do que o carro em si. E é uma temporada, como disse, a FIA diminuiu a quantidade de combustível que os carros podiam levar para a corrida e não tinha abastecimento. E aí a gente viu muitas provas em que os pilotos, por exemplo, o Senna ficou sem gasolina em 4, 5 corridas. Eu lembro que em Silverstone ele brigou com o Prost a corrida inteira, a 2 voltas do final, começou o carro na verdade não ficou sem gasolina, a bomba de combustível não consegue mais pescar toda a gasolina que precisa para o motor funcionar com potência. Então ele foi se arrastando nas últimas 2 voltas, sem parar, chegou em 4º. E o Prost estava sempre levando o carro até o fim, com um mínimo de combustível. Inclusive, o Prost é o único naquela temporada que dá a volta de comemoração. Porque a maioria terminava a corrida, parava porque não tinha mais gasolina. E aí ele gasolina. aproveitou também a bagunça da Williams, né? Que teve aquele confronto, aquela desenho de confronto entre o Piquet e o Mansell. E aí, enquanto os dois estão se matando, ele estava ali, fazendo o jogo dele. E aí também a mente estratégica do Prost, que vem no último GP da temporada. Ele começa aquele GP como terceiro no campeonato, com o Mansell em primeiro e o Piquet em segundo. As Williams somem lá na frente e ele administrando o desempenho, e vem da cabeça dele fazer o pit stop para trocar o pneu. E ele troca o pneu, 2 voltas depois o Mansell estoura o pneu no meio da reta, quebra a suspensão, quase bate, acaba a temporada para o Mansell, e o Prost está ali para assumir a liderança da corrida, ganhar e ser o campeão. Mais um checkmate do professor em pilotos que pareciam mais rápidos que ele. E de novo, é um pouco do estilo de pilotagem. O Mansell era um piloto que ele ia... A tendência era que ele gastaria mais combustível, assim como o Senna, e gastaria mais pneu. A própria Piquet, por ser até essa coisa mais do espetáculo e tal. O Prost jogava assim, não, eu tenho que chegar até o final da corrida. Porque o Bernardo a gente já falou sobre isso várias vezes. Nos anos 80 os carros quebravam muito. Então chegar até o final da corrida te fazia saber controlar o carro, te fazia ser muito bom. E ninguém é tetracampeão à toa, né? Não tem como. E quando ele precisava, por exemplo, o GP da França, o Prost gostava de ganhar o GP da França em casa. Eu ia dizer o Vettel, mas daí é desrespeito. E era o lugar que ele sempre dava jeito de largar na primeira fila ou na pole, em 88. O Senna fez quase todas as poles da temporada, uma boa margem. Na França, o Prost foi lá e
Creu fez a pole position pra largar. Eu tô em casa, aqui é meu. Aqui não vai mandar. Por que era o professor? Porque ele era meticuloso, assim, né? Era Exatamente, muito... ele dava aula nos outros, em termos de estratégia, de pensar a corrida. Um pouco da gente fala hoje em dia de leitura de corrida. Quem começou a fazer isso de verdade foi o Prost. A gente tem, o Senna começou a fase do piloto atleta, super dedicado à configuração do carro, etc e tal. Mas o cara que criou essa coisa de nos treinos, se preparar para a corrida, pensar em coisas a mais, testar né? várias coisas que podem acontecer, né? Ver modos de motor, salvar pneu agora para ter pneu no final. Quem começou tudo isso com grande dedicação foi o Alain Prost, e por isso que ele ganhou muita coisa nos anos 80, porque hoje em dia o engenheiro e a telemetria fazem muito pelo piloto disso. Ele foi o cara que ele foi estudar, aprender e aplicar isso em corrida para poder ganhar, ter uma vantagem competitiva sobre os outros. E ao mesmo tempo, ele era incrivelmente rápido. Aí que tá. O cara pensava, não, ele era só inteligente. Não, ele era quase tão rápido quanto todos os outros, menos o Senna em uma volta só. Mas na corrida, em ritmo de corrida, conseguia andar também. Ele andava igual ou até melhor que o Senna em algumas corridas. Tirando quando chovia. Mas também é um mito muito mais dessa economia de recursos que o Prost tinha e do quão espetacular o Senna era. Medo dele, o né? Senna era muito melhor que os outros na chuva. Mas o Prost ganhou corrida na chuva, ganhou umas 3, 4 corridas na chuva. Até em 93, que a gente pegou muito no pé por causa de Donington. Em Kyalami choveu e ele ganhou a primeira corrida do campeonato. Hoje, praticamente a maioria dos atletas, e aí eu vou incluir pilotos de Fórmula 1, eles evoluíram para serem mais completos, né? Tu pega o basquete, hoje o mais habilidoso é alto igual, o mais forte é tão forte quanto os outros, o mais rápido é tão rápido quanto os fortes, enfim, ficou todo mundo meio... Porque tu começa a evoluir, inclusive, a ciência. Por que eu tô dizendo isso? Porque hoje todos têm um pouco de Prost também. Otimiza o que funciona. Mesmo o pior piloto, ele tem um pouco de Prost. E talvez por ele ter sido pioneiro lá atrás. Mas quem vocês consideram mais próximo do estilo assim mais pragmático e eficiente do Prost hoje em dia? Eu acho que eu vejo um pouco o Russell e o Piastri nisso. Só que o Piastri foi se perdendo um pouco. Eu vejo o Russell e o Alonso, mas o Alonso é mais... É que o Alonso ele não é... Até pela questão da classificação, o Alonso nunca foi tão rápido, classificação muito boa em corrida, leitura de corrida, etc. Mas o Alonso é mais espetacular a pilotagem dele em si. Mas o modus operandi é parecido. Eu acho que o Piastri tem um modus operandi e estilo de pilotagem que lembra bastante o Prost. Então eu não tô tão louco assim, porque é a impressão que dá, assim. Eu acho que... não tô falando de talento. Não, é o estilo. É que nem... Tu tem atletas de qualquer área que tem um estilo parecido. Agora, se eles é bom, outro agora não quer Pode dizer... ser até um capenga brabo, Não quer dizer que ele vai desempenhar igual, né, o nível. Mas sim, acho que fica nesse mesmo. Leitura de corrida, eu acho que leitura de corrida dentro do grid hoje, não, os melhores... Hoje tem um comentarista dentro do cockpit que é o Alonso. É o Alonso e o Hamilton. Para mim são os dois melhores em leitura de corrida, entender a corrida, em monitorar a corrida. O Sainz eu acho um pouco bom nisso aí. Não sei Sainz... se o pai dele incutiu. O Sainz é muito O Sainz é bom nisso também. Ele fala bastante, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não vamos puxar, não vamos chamar. Por que não me chamaram? Chamaram errado. Mas eu acho que são esses, assim. Óbvio, todos os pilotos hoje tem que ter uma leitura de corrida. Tem alguns que são mais dependentes dos engenheiros, acho que o Leclerc é mais dependente do engenheiro, mas também faz as suas leituras de corrida e várias vezes faz apontamentos que poderiam ser levados mais a sério pela Ferrari, né? Muito corretos. Mas eu acho que tem aquilo, uma vez o Marcelo Nova, trazendo da música pra cá, o Marcelo Nova uma vez numa entrevista disse sobre o Raul Seixas. Com os grandes não tem essa de o novo, o substituto e tal. São eles e deu. E acabou. É verdade. Né? Então acho que o Prost é um pouco isso. É ele, entendeu? Aquele francês narigudo que tinha uma habilidade para ganhar corrida. Nariz no formato da curva rouge. Que era talentosíssimo. Talentosíssimo. E se foi o grande rival do Senna porque tinha capacidade para competir com o Senna. Ou se o Senna foi o grande rival dele. Valorizar o Prost aumenta o tamanho do que foi o Senna superar o Prost com tanta consistência e às vezes dando um banho no Prost também.
Acho que são pilotos completamente diferentes, mas muito aproximados. É que eu sempre vejo assim, a galera achar que o Senna era muito melhor que o Prost. Cara, era muito perto. É por isso que o Senna tinha uma gana tão grande de superar o Prost. Porque ele sabia que no dia que os dois estavam bem, era no detalhe, e ele ia ter que fazer de tudo para ganhar do Prost. O Prost era, especialmente no começo da carreira... E o Prost usava isso contra o Senna. Era a Moby Dick do Senna. Ele sabia que o... Era o ponto onde ele perseguia, e esse era... Tanto é aquele GP de Mônaco que o Senna bate, o Prost disse, ele bateu porque ele queria me humilhar. Ele bateu porque ele não queria ganhar a corrida, ele queria me dar 3 voltas. Provar um ponto de que ele era muito melhor que o francês. Mas é bem curioso isso. Mas, falar um pouquinho do Senna, que aproveitar, que daí foi nessas últimas semanas, a data de 40 anos, a memorável prova em Jerez de la Frontera, o GP da Espanha daquela temporada, em que o Senna ganhou com a Lotus, e daquele jeito, e é muito engraçado porque eu lembro essa prova com muito detalhe, não que eu tenha visto ao vivo, porque foi em 86, eu tinha 1 ano de idade, mas quando eu tinha 4, 5 anos de idade, meu pai me mostrou a gravação da prova, em vídeo Betamax. Que é o videocassete que nem é videocassete, e é um modo de videocassete que morreu uns 10 anos antes do videocassete morrer. Mas eu vi aquela prova umas 3, 4, 5 vezes, e era a que eu mais gostava de ver, porque ela era muito empolgante, aquele final de corrida, porque o Mansell estava liderando, com 5, 6 segundos de vantagem, o Senna diminui um pouco, o Senna começa a diminuir essa liderança, passa o Prost, que está em segundo, e o Prost está tentando fazer a corrida sem parar para trocar pneu, o Senna também. E o Senna passa o Prost, e aí o Mansell começa a perder distância para o Senna, e o Mansell para no box. E o Mansell está com o pneu furado. E o Mansell bota pneu de classificação, não é nem pneu macio. Bota pneu de classificação para fazer 4 voltas do fim. E a 4 voltas do fim ele vem tirando 8 segundos. Daí ele tira 2 voltas, 8 segundos. Na penúltima volta o Senna faz alguma mágica que aí o Mansell faz a mesma volta rápida, só que ele tira 3. O Senna aumenta o ritmo dele lá em cima. E aí na última volta o Mansell simplesmente gruda. Eles fazem 5, 6 curvas, o Mansell botando de tudo que é lado. E aí o Senna dá uma iscazinha pro Mansell numa curva antes da última curva, pro Mansell não poder fazer o X, entendeu? Ele diz, vem pra cá, Mansell. E aí o Mansell tenta por dentro e não pega a melhor trajetória. Aí os dois entram na reta, o Mansell com muito mais pneu traciona melhor, mas o Senna tem o suficiente para ganhar por meio aerofólio de diferença. Os dois lado a lado. E na hora nenhum dos dois sabe quem ganhou. Nem a emissora sabia, não botou tema da vitória, não botou nada. Porque simplesmente os dois passaram ao mesmo tempo na linha de chegada, e na época quem ganhou? Não era tão rápido para ver. Demorou uns bons 20 minutos para saberem quem é que tinha ganho. O Mansell passa comemorando, o Senna passa comemorando. E aí eles definem, ganhou o Senna por 14 milésimos de segundo. E é uma prova assim, é realmente tirar o fôlego aquele final da Williams e da Lotus, buscando cada espacinho, com a Williams com muito mais ação do que a Lotus do Senna. Que era um grande carro, né? Já, o carro da Williams já era o melhor carro da temporada. Ele economizava mais combustível, era mais potente. E não só, vai ser o melhor carro da temporada seguinte, né? A Lotus era o carro mais potente na classificação. O Senna fez muita pole position, não era um carro tão ruim, mas faltava uma coisinha, e principalmente gastava muito combustível. E a Williams era o carro melhor em tudo, assim. E em 87 dominou a temporada e o Piquet eventualmente foi campeão. Bom, a gente ainda tem alguns minutos no programa e a gente tem mais algumas situações para falar. Eu acho que para projetar primeiro essa reunião, né, que os caras têm na segunda-feira que vem, será que já não vai chegar tudo mastigado para eles? Acho que a FIA já vai entregar. Nós queremos fazer isso. Eles vão poder dar uma choradinha e dizer, isso aqui é muito ruim, isso aqui é muito bom. Vai ser apresentado o plano. O plano principal é cortar muito a potência de classificação, de 9 para 6 megajoules, que eu não sei explicar o que é isso. Como eu não sei falar em torque, eu não sei falar em joules. Lembra das aulas do colégio. Não lembra das aulas de física do ensino médio? Pois então. Então eles vão cortar essa potência total elétrica que eles podem usar na volta de classificação e ver o que acontece. Para a corrida deve ter alguma mudança na recarga,
nos limites de recarga, e a partir daí também tudo vai ser testado em Miami para ver se a corrida fica mais equilibrada, menos problemas de ter, nem teve o acidente do Oliver Bearman e do Franco Colapinto. E outra, cheio de uma, eu vou usar o termo, cheio de uma canalice do Oliver Bearman. Essa semana deu uma entrevista para a TV britânica e culpou o Colapinto pelo acidente, disse que o Colapinto se moveu na trajetória e por isso que ele não conseguiu desviar e bateu com a diferença de velocidade. Colapinto não sai da tangente, pode ver a repetição, ele não vai fora da tangente da curva, o Bearman, que está muito mais rápido, tira para o lado e bate. O Colapinto pode ter culpa de estar usando menos energia elétrica naquela parte para ter mais energia depois, mas achei sacanagem do Bearman, 2 semanas, 3 semanas depois, botar a culpa no argentino. Depois reclama que os argentinos vão ameaçar ele de morte na internet, que é isso que os argentinos fazem sempre que alguém fala alguma coisa do Colapinto. Não se mete com latino. Às vezes não precisa nem fazer nada contra que eles já ameaçam. Exatamente. Vamos lembrar daquelas mensagens contra o Messi, contra o Di Maria ali. O Durra até hoje recebe ameaça de argentino. Isso que o Durra não fez nada, o Durra perdeu a vaga pro Colapinto. Mas quem mandou, né? Não, é complicado. Mas eu acredito muito que essa reunião também acho que vai vir com tudo. Só tô curioso com essa ideia. Tu achas, olha só. Que bonito. Que a gente já... Começar a usar próclise, mesóclise, ênclise. Eu vou virar vice-presidente um dia. A gente já tem essas mudanças para Miami, ou elas vão vindo gradativas, alguma coisa para Miami e outras coisas. Eles vão tentar uma coisa em Miami, vou ver se funciona. Se faltar alguma coisa, eles vão tentar mais alguma coisa para a corrida seguinte. Eles têm um plano. São 3 coisas que eles pretendem fazer. Eles querem parar na primeira, mas se eles precisarem, eles têm uma segunda coisa. E a última é aquela de liberar a aerodinâmica ativa para qualquer lugar. O piloto é que vai decidir onde é que ele usa. Essa eu acho que é a mais divertida. É a mais divertida e a mais perigosa. Porque eu não sei se alguém não... Provavelmente... Vocês já imaginaram o Stroll com aerodinâmica ativa nas curvas? Disponível para ele? Mas o Stroll não tem nem ânimo para acionar mais a aerodinâmica ativa. Nem vai ter vontade. Eu não sei o quanto é de pressão também, né? Porque às vezes o cara vai se achando muito herói, muito... Assim, eu sou tetracampeão, eu falo o que eu quero, e às vezes é mesmo, mas tu tem, né, compromissos ainda, e o Verstappen essa semana ele já deu aquela baixadinha na bola, de não, é importante. Os patrocinadores odeiam que a estrela dele diga que não quer mais correr. Exato, ele não pode ser tão livre assim, então ele já tá nessa coisa de, eu acho importante que nos ouçam, alguma coisa tem que ser feito, gostei de saber que estão nos ouvindo, que vão nos considerar... Porque é isso, cara. Tem coisas que não adianta. Ninguém aqui é ingênuo que não haja muita divergência interna, seja lá qual for a atividade. O que tu não pode, se ela for uma atividade pública, é externar tanta divergência assim, né? Tem uma grande verdade sobre isso na vida. A gente não gosta quando muda o layout do nosso coisinha de e-mail na internet. Quando tem uma atualização no WhatsApp, a gente reclama. O ser humano ele é meio que impermeável à mudança por natureza. Então, quando muda um regulamento de Fórmula 1, vai ter, né, crises e batidas de cabeça e gente que vai reclamar. Mas não pode ser assim, acabou pra mim o esporte, eu não aguento mais, sabe? Esse negócio que é esse... E aí reforça, a gente vê na internet como... essa gritaria, principalmente do Verstappen, pescou um grupo, e isso a Liberty Media deve estar de olho também. Tem um grupo muito forte dizendo já, de novo esses papinhos, a Fórmula 1 acabaram com a Fórmula 1. Que é um papo... Em 5 anos ninguém vai assistir. Gente, mas é uma coisa que é ruim pra tudo. Mas esse papo, papo da Fórmula 1 acabou, eu escuto desde sempre. Fórmula 1 acabou e piloto é só o carro. O Schumacher só ganhou por causa do carro. O Hakkinen só ganha por causa do carro. O Hamilton só ganha por causa do carro. O Alonso só ganha por causa do Briatore. E do Nelsinho. É porque o Alonso não ganhou por causa do carro. É porque ele foi muito bem em 2005 e 2006. Mas só ganha por causa do carro. Então esse papo sempre existe. O Vettel só ganha por causa do carro. É cansativo, assim. Essa reclamação também. Não, acabou a Fórmula 1. Gente, a Fórmula 1 não acabou. Tá ali, tá continuando tendo corrida. As corridas são mais emocionantes do que nos anos anteriores. Só que, óbvio,
tu tem o cara que é o atual não é o atual campeão, mas é o tetracampeão. É o cara que era apontado para ser o novo recordista, de bater aqueles recordes lá. Daqui a pouco, eu vou me aposentar. Eu não quero mais brincar. Me devolve a chupeta? Pô, não, tem aquela coisa, tu não é o dono do campeonato. Eu me lembro quando na época do próprio Schumacher se dizia, na Ferrari tu é o piloto da Ferrari, tu não é mais importante que a Ferrari. Mesmo sendo Schumacher. Na Fórmula 1 é a mesma coisa, tu tem um limite para ter o teu estrelismo. Né? Se a gente tem e assim, campeão por campeão, tem 4 campeões agora dentro do grid. Né? Tem 4 campeões dentro do grid. Então, assim. O Norris a gente esquece. Mas é campeão. Vamos parar de fazer beicinho, porque tem outros aqui, vai continuar. Mas isso tu tem razão. O mundo continua rodando, amigo. Exato. É uma combinação de várias coisas. É óbvio que ele tem que ser ouvido como todo mundo tem que ser ouvido. Mas assim. Pode até dar opiniões fortes. Exato, mas tu não vai impor também. Não, então eu vou embora. Então vai embora, cara. Não posso fazer. O cara que pega a bola debaixo do braço e acabou o jogo. O problema é que no caso dele, ele pode até pegar a bola, só que o jogo vai continuar rolando porque eles têm uma reserva, entendeu? Então. O que esperar agora pra Miami? Temos um minutinho. É curioso, porque Miami, ao mesmo tempo, a gente vai ter as mudanças de regras. É uma pista com muitas retas, mas tem bastante freadas. Então ainda não sabia como é que o regulamento puro, como é que ia se comportar. Talvez ele não tivesse tantos problemas como teve em Suzuka, por exemplo. Mas vai ser uma pista que, por ser pista de rua, vai ser a primeira com essas características que a Fórmula 1 vai encarar. Então é interessante a gente ver como é que vai ser o comportamento de tudo. A recuperação de energia, o passo a passo se vai ter, porque o espaço é menor. Os pneus também, se a Pirelli vai ter um composto de pneu que seja apropriado para disputas e não para durar a corrida inteira. Deve ter safety car, então... E é aquilo, é ver o quanto a McLaren consegue segurar aquela onda que ela mostrou em Suzuka, o quanto a Ferrari consegue voltar a ser o que ela foi na Austrália, e todo mundo num compasso de espera do novo motor que deve vir para as etapas seguintes, que deve ter autorização de todo mundo, menos da Mercedes. E na verdade a Red Bull é quem está, pelas contas das equipes de telemetria, a Red Bull é quem está mais no limite de ter ou não ter a autorização para mudar algum componente do motor. Porque ela tem um motor pra ver como fez bom. Mal. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Na sequência vem o Guaíba Revista, mais tarde tem o jogo do Grêmio. Eu volto amanhã direto do Beira-Rio com o jogo do Internacional. Valeu, Eduardo. Obrigado, Bernardo. Um grande abraço a todos. Abraço, tchau. Valeu.